Eu vou começar a correr agora. E você sabe o que isso tem a ver com o seu processo de definição muscular e o seu processo de emagrecimento? Fica comigo até o final desse vídeo, que você vai entender a importância da metodologia de treinamento que eu estou utilizando para deixar de ser um falso magro. Ou seja, hoje eu tenho até uma musculatura ok, sou magro, mas o falso magro ele tem aquela barriguinha sem vergonha. E como eu também, além de personal trainer, também quero estar bem apresentado, quero estar bem comigo mesmo, quero estar com a minha autoestima em dia, eu estou começando hoje um novo protocolo de treino, adaptado para a minha rotina, né? Porque a minha rotina é complicada, eu não tenho muito tempo disponível, e se é o seu caso também, fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender como que eu faço para conseguir fazer um processo eficiente aí de perda de gordura, de aumento de massa muscular, porque muita gente não sabe, mas quando você tá com um percentual de gordura mais alto, ou seja, você pode até estar bem, ó, na parte de cima eu não tô ruim, só que na parte de baixo eu tenho uma saliência, tenho uma barriguinha. E para perder essa barriga, você precisa usar uma metodologia de treino chamada de treinamento concorrente. Eu vou explicar sobre esse treinamento concorrente, vou dar exemplos práticos, como que você pode colocar o treinamento concorrente dentro da sua rotina para você fazer. Não é segredo para ninguém que hoje em dia, antigamente era um pouco mais difícil explicar isso, mas hoje em dia todo mundo já tem ciência da importância da musculação dentro de um processo de emagrecimento. Por quê? Primeiro, se você faz só um tipo de atividade aeróbica, ou seja, uma corrida, uma natação, anda de bike, se bem que andar de bike ainda tem alguns pontos específicos aí, mas enfim, né? Se você faz algo predominantemente falando relacionado apenas cardio, o que acontece? Você até pode perder peso mais rápido, mas não necessariamente isso vai te aumentar a massa muscular, vai tonificar a sua musculatura. Então, por mais que você fique magro, você vai ficar aquele magro mesmo. E assim, colocando em contexto, 2026, o ano da rede social aí, né? Inteligência artificial e tudo mais. Geralmente não é esse físico que as pessoas estão buscando. As pessoas estão buscando o quê? Corpos definidos, não tão definidos assim, igual em 2019, 2020, que era a época dos bodybuilders, né? A gente está falando de algo um pouco mais slim, um pouco mais cinema, uma musculatura aparente, pouca barriga, pouca gordura. Esse é o que a gente chama popularmente de shape de praia. Então só o cardio ele não vai conseguir te proporcionar isso, ele até vai conseguir te emagrecer bem, porque as atividades de cardio ela tem um alto consumo calórico, isso é verdade, isso é um fato. Que se tiver bem alinhado com sono, periodização de treinamento, dieta em déficit calórico e água, tomando na quantidade certa, isso vai te proporcionar um emagrecimento saudável. Só que não tem a capacidade de gerar um estímulo de hipertrofia legal para manter a sua musculatura rígida, para não deixar aquela... Para as mulheres, não tem a capacidade de eliminar a celulite, entendeu? E aí você precisa fazer algo a mais. Seria, por exemplo, uma modalidade de resistência de peso, tá? O que seria essa modalidade de resistência de peso? Seria algo mais relacionado à musculação, crossfit, Hyrox. Inclusive, o que acontece também, que o pessoal fica naquela assim, ah, nossa, mas parece que o crossfit deixa o corpo mais tonificado, mais magro que quem faz musculação. Na verdade, não. A diferença, por exemplo, do musculação para crossfit, a diferença de quem faz musculação e crossfit é que geralmente quem está fazendo crossfit está tentando performar no esporte. E quem está tentando performar no esporte treina para valer. Treina em zonas próximas à falha. Geralmente deixa ali meio que inconsciente, sem saber que está fazendo isso. Durante as execuções dos movimentos, treina próximo à falha. Então isso é muito importante para quem está querendo buscar hipertrofia e definição muscular. E geralmente isso não acontece na musculação. Então, principalmente em quadros de falso magro, você precisa fazer o treinamento concorrente, que é juntar essas duas modalidades. Ou seja, dentro de uma única sessão de treinamento, você vai juntar cardio e musculação. Se você perguntar qual ordem você deve fazer, não existe uma ordem específica que a ciência, tá? E não a maneira empírica da coisa, mas que a ciência traga como você deve fazer isso primeiro. Mas por prática e empiricismo, né, seria o conhecimento prático da coisa, qual que é a recomendação? Que você faça primeiro a musculação. Por quê? Você tem que sempre focar no começo do treino, sempre porque você quer mais.
Então, quando a gente está falando de definição muscular e tudo mais, a gente precisa dar uma prioridade para a hipertrofia, tá? Porque o gasto calórico do próprio treino de musculação, por consequência, ele já vai te ajudar nessa queima de gordura. E aí a gente complementaria no final com um cardio mais intenso, tá? E eu já vou falar sobre cardio. Primeiro eu quero dar uma explicada sobre a musculação, depois a gente vai entrar nesse assunto do cardio que todo mundo faz errado, tá? Provavelmente você que está assistindo esse vídeo, você faz cardio errado. Quando você está fazendo a musculação, você precisa treinar sempre de forma a progredir as cargas, ou seja, você não pode fazer um treino fofo. Sempre que você sentir que está leve, você tem que partir para pelo menos, ou você aumenta para a mesma quantidade de peso que você está fazendo, você aumenta as repetições para aquele mesmo peso, ou você aumenta propriamente o peso para manter as repetições. Isso é uma outra forma de progredir carga. Ou a depender também, só que aí eu sugiro que você faça isso com um acompanhamento, tá? Inclusive, se você quiser o meu acompanhamento, a minha consultoria, que eu desenvolvo uma rotina de treinamento para você conseguir a sua definição muscular de uma vez por todas, o link está aqui na descrição. Aí você pode aumentar o volume, ou seja, você pode aumentar a quantidade de séries para aquele grupamento muscular que você está fazendo e ajustar um pouquinho o peso e um pouquinho as repetições. Mas esse terceiro eu sugiro que você não tente fazer sozinho, porque você pode, a depender da forma que você manusear isso, você pode acabar dando uma extrapolada e acaba que não vai ficar bom. No cardio, você precisa fazer a mesma estratégia, tá? E o que seria essa mesma estratégia? E é aqui que todo mundo erra. Quantas e quantas vezes eu não vejo o pessoal terminar de treinar musculação e vai lá na esteira andar, fazer caminhada. Gente, progressão de carga em cardio também, cara. Você precisa começar a desafiar o seu coração durante a esteira, durante a bike, durante o que você for fazer no final da sessão de treino. E o que eu vejo? Muita gente só treina de treinar, para de treinar, e vai lá fazer uma caminhada na esteira, aí fala assim, porra, mas eu faço isso. Aí que tal? Aí chega a gente, por exemplo, na minha consultoria falando assim, ó, mas eu faço musculação, eu faço cardio e não dá resultado. Mas você tá vendo por que não dá resultado? Você não está fazendo uma progressão inteligente de cargas, às vezes, na musculação. Você não está fazendo aí, isso eu tenho quase certeza que você não faz, que é uma progressão inteligente do seu treino de aeróbico. Para de tratar cardio apenas como uma forma de vou fazer o que der aqui. Você precisa minimamente levar um pouco mais a sério. Você precisa levar o seu treino de cardio minimamente mais a sério para você começar a ter resultado de verdade nessa perda de gordura e no ganho de massa muscular, tá? Quando a gente está falando de indivíduos mais treinados, que vão fazer o tal do treino combinado aí, né? Do treinamento concorrente. É muito importante vocês terem na cabeça uma coisa. Quando se é iniciante, você consegue ganhar músculo ao mesmo tempo que você perde gordura. Ou seja, a hora de fazer a troca, a composição corporal, você consegue fazer isso de forma muito mais rápida e mais fácil. O seu corpo responde muito. Então, é um excelente momento para você começar ali os primeiros 6 meses sem fazer nada muito mirabolante. Você pode começar fazendo pouco que o seu corpo vai responder bem. Deixa para fazer coisas mais avançadas conforme você for avançando no processo, porque daí, aí sim o seu corpo vai precisar de um estímulo novo e é nesse momento que você começa a entrar com técnicas avançadas, tá? Então pare de fazer treino salada de fruta. No cardio, mesma coisa, não vai querer correr 10 km na primeira semana, hein, cara? Pelo amor de Deus. Vamos começar de boa, começa mais tranquilo. Você primeiro tem que tentar fazer, a depender do seu condicionamento físico, tenta completar 3 km. É a primeira meta que você tem que fazer para quem nunca fez esteira. Conforme você for progredindo, você vai aumentando. A diferença é, quanto mais você for treinado, mais você vai ter que colocar o seu corpo à prova para fazer as coisas. Então, essa é uma parte que você precisa levar em consideração, tá? Porque quanto mais treinado, menos treinável você é. Então, mais estímulo você precisa para manter o mesmo, vamos dizer assim, para você manter o mesmo resultado. E manter é uma parte, uma palavra muito importante nesse contexto dessa utilização, tá? Porque quando a gente está fazendo o treinamento combinado, o treinamento concorrente, se você já é um praticante mais avançado, provavelmente você não vai conseguir ganhar massa muscular na mesma velocidade que você perde gordura, fazer isso ao mesmo tempo. Então a minha recomendação é que você faça foque ou em um ou foque no outro num primeiro momento. Claro que mesmo para quem está no processo de ganho de massa muscular, ou seja, vai subir o peso, minha recomendação de novo, faça cardio de forma coerente.
Diminui o volume semanal, claro, quantidade de dias que você vai fazer, mas é importante que você mesmo assim faça, porque se você está num processo de ganho, ou seja, está naquela parte de começar a ganhar músculos, você vai ganhar menos músculo do que gordura. Nossa, aí ó, já vou ter que botar para correr já. Você vai ganhar mais músculo limpo e pouca gordura. Agora, se você está naquela fase de emagrecer, faça musculação e dê um pouco mais de prioridade para cardio. Faça cardio mais vezes na semana. Porque quando você estiver nesse processo de queimar a gordura, você vai queimar o mínimo possível de massa muscular junto, porque não tem como, você vai perder um pouquinho. Mas pelo menos você perde pouco. E essa é a parte boa da coisa, entendeu? Então se hoje você quer dar uma acelerada no seu resultado, além do link que está aqui na descrição para você fazer parte do meu time, da minha consultoria de emagrecimento e definição muscular, você também deve achar uma forma de fazer um treinamento concorrente. Ah, mas eu não tenho tempo de correr e fazer musculação. Por isso que existe, por exemplo, formas e formas e formas de você fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, você pode montar o seu treino de uma maneira, você vê todos os estímulos necessários para o aumento de massa muscular em algo em torno de 35 minutos, por exemplo, 40 minutos, que é perfeitamente, posso falar a palavra fazível sem ser julgado? Na internet é impossível fazer alguma coisa sem ser julgado, né? Mas dá para fazer um treino muito bom, mesmo de hipertrofia, de 35 a 40 minutos, suficiente para estimular sua massa muscular. E depois o restante do tempo você usa fazendo cardio, fazendo treinamento concorrente. E o treinamento concorrente, quando a gente está falando de cardio, ele não necessariamente é uma corrida ou uma esteira. Você pode fazer em forma de treinamento funcional, em forma de HIIT, fazer na esteira, fazer no elíptico, fazer na bicicleta, fazer natação. Você pode fazer 1 milhão de coisas diferentes para conseguir potencializar a queima da gordura, beleza? O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser mandar um feedback, manda uma mensagem para mim, deixa um comentário aqui no vídeo que eu vou estar respondendo para vocês. Forte abraço e até a próxima.